Nós falamos aqui, no Atlético joga hoje e depois de amanhã, quem joga é o Cruzeiro. É semana de jogão de bola. O Brasil vai parar para ver, um jogo que chama muita atenção, pelo que ambos vêm fazendo na competição, pela distância na tabela, porque o Cruzeiro ganhou no turno e ganhou com autoridade, e aí vai visitar o Flamengo na quinta-feira no Maracanã. Eu falei agora que eu manteria o Atlético, a base do Atlético, que deu mínimo encaixe contra o Mirassol, manteria para hoje. E a pergunta que eu faço, dentro da medida do possível, mantemos também o Cruzeiro para o jogo de quinta-feira ou faz alguma mudança? Porque o torcedor pede o Arroio, aliás o Sinisterra volta, o torcedor pede o Arroio pela direita, e aí, muda ou não muda, Valuzeiro? Cara, eu não mudaria, em que pese a partida que o Wanderson, não somente o Wanderson, né, fez uma partida tecnicamente abaixo, os próprios laterais, o Christian também, por uma questão de ritmo, né? O Jardim falou na entrevista coletiva após a derrota para o Vasco, Sinisterra, o Arroio. Salve amigos, salve rapaziada, aqui é o Velho Raposo. A gente vai reagir aí a esse vídeo dos donos da bola, falando sobre esse jogaço que vai acontecer na quinta-feira entre Flamengo e Cruzeiro, né? Lá no Maraca. E a gente pede para vocês deixar o like, compartilhar, inscrever no canal, hypar. O canal precisa de você, ok? Vamos ao vídeo. Nós falamos aqui, no Atlético joga hoje e depois de amanhã, quem joga é o Cruzeiro. É semana de jogão de bola. O Brasil vai parar para ver, um jogo que chama muita atenção, pelo que ambos vêm fazendo na competição, pela distância na tabela, porque o Cruzeiro ganhou no turno e ganhou com autoridade, e aí vai visitar o Flamengo na quinta-feira no Maracanã. Eu falei agora que eu manteria o Atlético, a base do Atlético, que deu mínimo encaixe contra o Mirassol, manteria para hoje. E a pergunta que eu faço, dentro da medida do possível, muito amarelo, mantemos também o Cruzeiro para o jogo de quinta-feira ou faz alguma mudança? Porque o torcedor pede o Arroio, aliás o Sinisterra volta, o torcedor pede o Arroio pela direita, e aí, muda ou não muda, Valuzeiro? Cara, eu não mudaria, em que pese a partida que o Wanderson, não somente o Wanderson, né, fez uma partida tecnicamente abaixo, os próprios laterais, o Christian também, por uma questão de ritmo, né? O Jardim falou na entrevista coletiva após a derrota para o Vasco, Sinisterra, o Arroio, o Rian ainda que não estreou, né? O volante, esses jogadores, eles estão, o Cauã Moraes, o lateral direito que também não fez a sua estreia, esses jogadores, eles estão em um ritmo bem distante daquele do ideal. E essa partida contra o Flamengo, para o Cruzeiro ter a possibilidade de vencer igual venceu no primeiro turno, é necessário que o Cruzeiro tenha a imposição física que teve na maior parte dos jogos até então. E eu estava até pegando o Cruzeiro contra o Mirassol, quando empatou lá no interior de São Paulo, foi um Cruzeiro com 4 desfalques, né? A zaga naquela oportunidade foi formada por Fabrício Bruno, Vidalba, foi o Cauã Prates na lateral esquerda, o Jonathan Jesus foi improvisado pela lateral direita naquela oportunidade, o William e Fagner não estavam disponíveis. O meio-campo teve Lucas Silva e o Wallace sendo titular, o Christian não estava, foi Wanderson e Eduardo, Matheus Pereira e Caio Jorge. Mesmo com essa formação, o Cruzeiro foi capaz de colocar aquele ritmo de 15, 20, 25 minutos muito intenso. Eu acho que o Flamengo é uma equipe que fica extremamente incomodada quando o adversário fisicamente tenta se impor, até porque ele não está acostumado com isso. No Maracanã, a maior parte, 95% talvez dos times que vão até o Maracanã jogarem contra o Flamengo, são linhas muito baixas, o Flamengo construindo com muita capacidade de espaço desde lá de trás. Eu acho que uma possibilidade de vitória, de igualar realmente dentro do campo, como a gente viu aqui no Mineirão, para mim o Cruzeiro foi superior, o gol vem no finalzinho, mas o segundo tempo inteiro do Cruzeiro é bem superior ao Flamengo, vai passar por essa questão, então mais até pela questão física, HG e colegas, acho que eu começaria com o time só promoveria a volta do Vidalba no lugar do Jonathan Jesus e de resto o mesmo Cruzeiro que tem sido escalado na maior parte dos jogos. O HG, eu tô bem confiante para esse jogo de quinta-feira, mas bem confiante mesmo. Por quê? Cara, o Flamengo nos últimos jogos, ele demonstrou uma certa fragilidade. Instabilidade. E instabilidade. O Flamengo foi... Pois é, eu concordo muito aí com o Thiago aí. Se o Cruzeiro ficar esperando o Flamengo fica muito à vontade. Não pode.
O Cruzeiro tem que chegar e impor o jogo dele. Pode até esperar, mas com a marcação adiantada. Adianta a marcação, entrega a bola e sai no contra-ataque do meio para frente. Pode abaixar as linhas não. Se abaixar, aí realmente é problema. Não só contra o Flamengo, mas contra qualquer outro time. Correto? Vamos continuar assistindo. Mal para mim contra o Estudiantes. O Flamengo não foi tão bem contra o Corinthians. Primeiro tempo tomou um E vareio. que pese o Cruzeiro ter ido mal na partida contra o Vasco no fim de semana, no sábado passado, eu tô confiante. Eu acho que o Cruzeiro sai com um a zerinho de lá hoje. Uma vitória Hoje não, em- hoje não. Desculpa, Não, gente. se quiser, te antecipa para Na hoje. não tem quinta-feira. problema. Não, é melhor que seja. Eu prefiro quando os dois jogam em dias diferentes. De igual é uma porcaria. Também tô. Então, eu estou muito Muito confiante na amarelo, vitória do parece Cruzeiro hepatite. na próxima Poxa. quinta-feira e acho que esse time tem condições, sim, de sair de lá com um triunfo. Para mim, o Cruzeiro sai fazendo 6 pontos em cima do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro. Ô Valu, Oi? pensando de modelo de jogo, você imagina um Cruzeiro próximo do que foi o jogo contra o Fluminense lá no Maracanã? Cara, então, esse é o habitual modo do Então, você Cruzeiro. acha que dá pra fazer isso? Eu fiquei surpreso naquele jogo contra o Fluminense. O Cruzeiro parecia que estava jogando dentro do Mineirão. Tomou total iniciativa do jogo. Eu acho Você que- acha que é possível fazer isso contra esse Flamengo? Eu acho que é possível, porque o Cruzeiro fez aqui no Mineirão. Eu sei que é um outro momento da temporada. Daqui a pouco a gente não sabe, a gente tem visto o Flamengo rodar um pouco mais o elenco. Talvez a fatura que o Jardim citava no meio do ano dos times que foram para o Mundial possa estar chegando daqui a pouco, mas principalmente pelo modo do Cruzeiro. Eu acho que contra o Vasco da Gama, o Cruzeiro, além de não ter conseguido jogar tecnicamente o que gostaria, o Diniz tem mérito na forma que mudou. O Vasco não foi o Vasco do Diniz, o Diniz mudou, quem diria, a sua maneira para jogar contra o Cruzeiro. Mas tem uma coisa também, até que o Fabrício fala, né? O Cruzeiro acabou entrando no ritmo do Vasco. Eu acho que se o Cruzeiro tentar entrar na questão de ser mais uma equipe do Maracanã que fique postada, e não é característica do time do Jardim, porque ele sempre fala, já tivemos capacidade de jogar no Maracanã, no Newton Santos também, o Cruzeiro teve essa capacidade de ir para cima do Botafogo e fazer 20 minutos muito fortes, uma possibilidade de vitória por isso, Elton. Eu não creio num Cruzeiro, quem sabe ser mais reativo contra o Flamengo. Cara, não funciona. O Valu está chancelando a opinião do Elton. Isso é um acordo. Não, ele perguntou. chancelando. Ele Eu fiz uma perguntou. pergunta, Não, não. chancelando. Se Não. o Valu falou, Não, para não. mim tá falado. Não, Elton não. Novaes chancelando Não, a não. opinião Eu dele. sou com a sua- jornalista, não chanceler. Chancelando a Sou opinião dele jornalista, não chanceler. com o seu embasamento. Não. Ele fez uma pergunta e é normal nesse programa termos perguntas, O jogo de discussões e quinta-feira, afins. eu vou falar uma coisa aqui, eu sei que muita gente vai pensar de outra maneira, o mas apagador pra universal. pra mim, é uma verdadeira decisão. Porque se o Cruzeiro vence, como o Thiago está falando, o Cruzeiro deixa mais aceso do que nunca essa disputa pelo Campeonato Brasileiro, mas se o Flamengo vence, ele dá ali um banho de água fria nas pretensões do Cruzeiro, vejo abre eu, 7 pontos que com jogo a menos. abre uma vantagem muito grande. O Flamengo está muito regular, está conseguindo vantagens e placares fora. O jogo contra o Corinthians fez um primeiro tempo muito bom, que eu imaginei que o Flamengo poderia perder ali. E o Flamengo tem um senso de reação que chega a impressionar e irritar, inclusive, em alguns momentos, quando você vê a rapidez de troca de passe e você vê a qualidade que os caras têm, chegar e pegar, de repente, um cara no banco e ele entra e fala, pô, muda. Então, assim, eu acho que é um jogo complicadíssimo, é Maracanã lotado, mas se o Cruzeiro vence, como o Thiago falou, é uma baita vitória, porque o campeonato fica ali mais do que aberto, ele fica muito embolado. Agora, Resumo da ópera, também concordo aí com o atleticano e o Galante, né, que é um jogo de 6 pontos. E na verdade, se o Cruzeiro vencer, ele ganha 6 pontos do Flamengo, né? 3 aqui, 3 lá. Vai ser um jogo muito difícil. Não vai esperando facilidade, vai ser um jogo muito difícil, né? São dois grandes clubes que estão nos dois grandes momentos. Mas o Flamengo ganhou do Corinthians, o Cruzeiro perdeu para o Vasco. Situações opostas, né? O Corinthians é um time que é irregular. O Corinthians ele jogou bem um tempo, mal o outro. Assim como o Vasco. Jogou bem um tempo, mal o outro. Né? Faltou o Cruzeiro ali, foi paciência. O Cruzeiro estava ansioso naquele jogo contra o Vasco. Mas ainda assim,
com toda a ruidade, ainda conseguiu fazer jogadas, tentou ainda imprimir o jogo dele. Agora, com o Flamengo, não. O Flamengo vai ser um jogo diferente, onde o Cruzeiro precisa de ganhar pontos, de preferência 3. E eu estou muito confiante também, assim como eles, eu também estou muito confiante nessa possibilidade. Deixe like, comente, compartilhe, ajude o canal. E lembrando que estaremos fazendo a nossa transmissão. Passa lá um tiquinho, assiste um pouquinho lá, deixa o like lá, né, ajude a gente. Se você puder, hypa esse vídeo. O hype ajuda muito o canal. O canal pequeno precisa da ajuda de vocês. Fui!